Olá! Quantas vezes precisamos de inspiração para continuar a nossa própria jornada da vida? Contar uma história de valor também é o papel do nosso programa. E hoje a gente se propõe a fazer isso, trazendo a história de uma mulher preta, autodidata, empreendedora, ativista social e que vem fazendo a diferença na história de outras mulheres. Estamos falando de Fanny Miranda. Ela é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras da Paraíba, fundadora da ONG Jump Invisível, produtora cultural, graduada em serviço social e especialista em empreendedorismo feminino. Eu convido você a conhecer essa história, aprender mais sobre os desafios da mulher empreendedora e ainda, claro, a se inspirar na trajetória da nossa entrevistada. O Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Fanny Miranda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nós também. Fanny, fala um pouco. Fanny Miranda é um nome profissional, artístico, de Stephanie Miranda da Silva. Quem é Stephanie, né? Fala um pouco aí dessas suas origens, como foi aquele momento em que você descobriu que pode ser mais transbordar. Pergunta bem profunda. Né? Então, desde a barriga da minha mãe, que eu sou Fanny, eu era Fanny, né? Porque tinha um acento no Y. Não, tinha um acento no E. Nunca usei isso na minha vida. E daí, desde ela grávida, ela me colocou esse apelido. Toda a minha família me chamava de Fanny e as pessoas de fora, Stephanie, né? Formalmente. Mas quando veio a internet na minha vida, e daí a gente botar um codinome lá no Facebook e tal, no Orkut, né? No Orkut eu fiz Fanny Artes. Porque minha mãe sempre me ensinou a fazer as coisinhas de artesanato. Mas era uma coisa assim... Lúdica? Era dentro de casa, a nossa brincadeira de dentro de casa, de pintar e tal. E daí quando eu fiz o Facebook, o Orkut, eu coloquei Fanny Arts, que eu achava chique, né? Fanny Arts, sendo que a leitura das pessoas ficou Fanny. E daí ficou Fanny até hoje. Até hoje, né, menina? Então, e Stephanie, Fanny, né, que são duas mulheres, é uma mulher só, né, duas facetas aí numa mulher só. Você já falou um pouquinho aí que começou nesse universo da arte um pouco lúdico. E a partir daí, quando você criou o trabalho em rede social, quando é que você disse, não, isso aqui é meu caminho, eu estou começando aqui, eu vou por aqui, eu vou empreender aqui? Desde criança, realmente, sempre foi muito lúdico essa questão tanto da arte quanto do empreendedorismo, sabe? Também, então, né? Eu fazia as coisinhas e vendia para minhas vizinhas. Xuxinha de cabelo, assim, coisas que eu olhava, ai, que lindo, dá para vender. Agora, eu nunca tinha essa noção, né? Uhum. E daí, eu acredito muito, culpa muito da minha mãe mesmo. Essa educação financeira, que eu acredito também que não foi uma coisa planejada. Foi uma coisa natural. Minha avó vendia, ela tinha uma banca lá na Berruan, lá embaixo, no centro, ali no Varadouro, que antigamente a rua era fechada. Antigamente mesmo, não era nem nascida, mas tinha as fotos lá em casa. Ela tinha banca de vender sapato, minha mãe tinha aquelas banquinhas que amarra no pescoço, que vendia meia, e para se autossustentar mesmo como pessoas pobres, né? E eu acredito que isso já veio na mente dela sem ela nem perceber. Aí comprou cofrinho para mim, e daí eu gostava de vender as xuxinhas, e colocava lá a moedinha no cofrinho e eu não gastava por nada. Começou aí, eu acho, essa história mesmo. Você é calígrafa. É impressionante que você tem um currículo assim bem diverso, mas que ao mesmo tempo se conectam nessas suas diversas atividades. Fala um pouco sobre o que é ser calígrafa e como começou, onde isso te levou? Me levou para muitos lugares. Então, a caligrafia
Também. A minha história toda foi uma coisa assim, ai, sabe aquela coisa que eu nem percebi que foi acontecendo? Mesma coisa, caligrafia, letra bonita. Eu acredito muito que hoje nem tanto, que as crianças são mais livres, mas antigamente na escola a gente tinha que fazer a caligrafia, né? E eu adorava. Inclusive tinha caderno de caligrafia. Caderno de caligrafia. É uma luta para eu encontrar hoje, viu? Para me treinar. É, porque não é mais assim utilizado como método para melhorar a letra das crianças na educação, né? Como era antigamente. E daí, por conta da internet, a internet foi assim, ó, a mudança de chave na minha vida. Quando eu tive acesso realmente à internet, sem ser pela Lan House, né? Quando eu tive acesso a ter um notebook, que foi o meu primeiro salário, eu comprei um notebook, salário não, porque meu salário não dava para comprar um notebook não. Eu juntei muito dinheiro, comprei um notebook, passei um ano juntando. E daí, quando eu tive esse acesso à internet, eu vi que aquilo que eu fazia era caligrafia artística. Eu, caramba, que nome lindo! Né? Eu já era fã de artes por conta das coisas que eu fazia de Xuxinha. Eu digo, já ainda está dentro do mundo das artes. E achei lindo, mas achei impossível. E daí eu comprei pela internet, morrendo de medo, um kit de caligrafia, que é bico de pena. Para quem não sabe, caligrafia, você pega o bico de pena, mela na tinta e escreve. Que nem aquelas... Faz aquelas letras bonitas que a gente vê, por exemplo, cursivas em convites elegantes. De casamento. Você fez isso? Minha vida profissional começou aí, no convite de casamento. Sério? Sério. Por conta do Orkut, e daí eu comprei esse kit, sendo que eu já fazia a letra. Com aquelas canetinhas em gel, que antigamente era caríssima, eu já fazia bonito. E as pessoas começaram a perguntar, quanto é para você fazer um convite de casamento? Aí eu fiquei assim, eu sempre fui aquela pessoa que não gosta de perder a oportunidade não, né? Então, não, porque eu gostaria que você fizesse os convites do meu filho, uma senhora que veio de Santa Catarina, atrás de um calígrafo aqui em João Pessoa. E daí, eu disse, eu faço. Eu já trabalho com isso há muitos anos. Mentira! Eu morrendo de medo, é muita responsabilidade. É verdade. Porque o convite é muito caro cada um, né? Então, imagina que a mão ali. Eu já comecei assim, ó. Então, lá vai, aceitei. E daí, eu me lembro que na época, eu acho que eu cobrei 50 centavos por cada convite. Deu tudo certo. Deu, me senti riquíssima. Eu acho que foi uns 200 convites. Deu o quê? 100 reais? Naquela época era muito dinheiro. Era como 1.000 de hoje. Isso, era muito dinheiro. Ela ficou satisfeita, eu fiquei satisfeita. Eu tenho certeza que ela percebeu que eu não tinha experiência. Mas ela foi muito acolhedora comigo. E a minha primeira experiência já foi boa. Então, aí eu comprei o kit chegou em casa. Eu tô me treinar, minha vida era treinar. E daí... Foi abrindo a porta, boca a boca, né? E daí eu trabalhei... acho que mais de 7 anos somente com a escrita de convites, porque a demanda era muita. O povo casa muito, graças a Deus. E não tinha muitos calígrafos, né? Não tinha. Então, em 2018, olha, faz muito tempo, tá? Porque eu comecei, eu tô com 37 anos e eu acho que eu tô nessa história de caligrafia desde os 17. Ainda faz hoje? Faço. Nossa. Ainda faço. Então, assim, claro que você já contou que o teu primeiro contato com o empreendedorismo foi mesmo, né, em casa, com família, com mãe, com avó e tudo mais. Veio essa questão da caligrafia, mas a partir de quando você entendeu a força de empreender? Que era preciso ser mais, que era preciso crescer, que era preciso se qualificar. Sim, digamos, se empoderar, né? É verdade. Eu digo sempre, eu atuo muito com mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, eu sempre falo que o dinheiro liberta, porque a gente nasce, principalmente as mulheres pobres, sabendo, demonizando o dinheiro, sabe? Ai, fulaninha ficou rica, tipo assim... no sentido bem pejorativo. Dinheiro não é felicidade, são crenças, né, limitantes. Minha gente, como é que eu não sou feliz dormindo numa cama confortável, né, com um ar-condicionado, sei lá, né, ao invés de andar de ônibus, andar numa motinha ou num carro. Todo mundo quer ter um conforto, isso é o dinheiro que vai trazer. Exatamente. Não é verdade? Então, eu esqueci a pergunta. Não, assim, quando foi que você entendeu a força do empoderar mesmo, assim, de você já empreender como uma forma natural, foram surgindo as oportunidades a partir de suas habilidades, mas quando é que você entendeu? Não, eu tenho que me empoderar disso, me qualificar, fazer isso, escalar isso como um negócio. Isso, justamente.
Eu fui entrando no caminho do dinheiro e foi justamente por isso. Eu sabia que eu precisava ter um dinheiro para investir na minha cabeça e tinha que ter, né? Aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou arrumar isso? Não era só ganhar e gastar. Até porque a gente vai ganhando, vai pagando as contas e não consegue juntar. Então, a questão da organização mesmo das finanças, por mínimo que fosse. É R$100? Então é esses R$100 que eu preciso organizar. E daí, eu fui atrás de um emprego de carteira assinada. Precisava ter um salário fixo para ter um dinheirinho a mais. Eu sempre falei que o meu extra era a CLT, sabe? Então, e não o contrário. Então, eu trabalhei por 5 anos numa empresa. E daí, todos os meses, eu não gastava nada. Do que recebia? Tipo assim, que eu digo gastar de extra. Eu pagava as continhas e tal, e sempre fui muito focada. Eu digo, a gente precisa sofrer um pouco para poder ter, né? Construir. Foi sofrido, eu juntei um dinheiro e abri meu primeiro negócio. Porque, olha só, a gente vai vivendo e aprendendo. Teve uma época, não tem a unha em gel? Tem. Pronto. Eu fui o primeiro salão de esmalteria de João Pessoa. Eu comecei a ver na internet, tudo era na internet, né? Comecei a ver na internet unha em gel. Estudou e aprendeu. Unha em gel vai dar dinheiro, porque beleza e alimentação não tem erro. Na minha cabeça era isso. Ok, sendo que eu artista, né? Deixei de lado essa parte e fui, não, para empreender, eu preciso empreender num negócio que dê realmente dinheiro. Aí abri a esmalteria. Peguei os 5 anos de dinheiro que eu tinha juntado, mais as contas da empresa, e saí, pedi para sair, e abri a esmalteria lá em Mangabeira. O nome ainda era Arrasou Esmalteria. Todo mundo estava no meio de todo mundo conversando, não sei que mulher arrasou. Aí todo mundo dizia esmalteria, virou um bordão na época. E aí eu digo, vou abrir um salãozinho, não vai ser tão caro. E daí vou organizar um negocinho bonitinho e vou contratar pessoas para trabalhar para mim. Umas 2 manicures, sei lá. Sim. E daí eu fui sozinha aprendendo que como é que eu ia abrir um negócio se eu não sabia o custo dos materiais, porque eu não entendo nada de unha. Não tinha experiência, né? Entendeu? Eu ia botar uma pessoa que eu não conheço à frente de um negócio que é meu. Aí eu fiquei, nossa, não, peraí. Fui fazer um curso de manicure. Aí lá fiz um curso de manicure, aí depois fiz curso de unha em gel, isso aqui. Tudo para entender o processo e o valor das coisas para poder administrar. Então, eu fui sozinha, vendo as necessidades daquele negócio. No final das contas, deu super certo, foi ótimo. E chegou um momento que eu decidi fechar. A gente também tem que saber o momento de opa, né? E outra, lá eu atendia os meus clientes da caligrafia, né? Também. E aí eu estava atendendo mais clientes da caligrafia do que de unha. Virou um escritório da caligrafia. Sabe? Aí eu fiquei, nossa, não, peraí. Aí foi quando eu comecei, comecei a avaliar os custos. Digo, sabe uma coisa? A caligrafia está me dando mais dinheiro. Eu vou fechar isso aqui. Na verdade, se eu tivesse realmente dinheiro suficiente, eu tinha aberto um escritóriozinho do lado e deixava a menina trabalhando para mim. Mas eu não tinha condição para isso, né? E daí decidi fechar. E aí engravidei, porque eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 4. E aí também um outro desafio da mulher empreendedora é também lidar com a maternidade, com as demandas de casa, e ter que trabalhar, ter que pensar tudo, né? Para casa, para a vida profissional. E assim, hoje, né, eu recebo os elogios, é tão maravilhoso. E depois eu fico pensando, esse pessoal não sabe da luta que eu passo, né, para conseguir isso, para chegar, até que foi muito tempo, foi o quê? Acho que faz uns 18 anos, já faz tempo, eu nem contabilizei mais, eu parei de contar. O velho bordão, quem vê close muitas vezes não vê o corre, né? E fala um pouco assim então pra gente, explica como foi que você teve a ideia de fundar a Associação das Mulheres Empreendedoras, a AME. Então, é uma longa história que também veio da internet, que na verdade a fundadora foi Mariana Carneiro, hoje em dia ela está em Portugal, uma grande amiga minha. E daí, na verdade, a gente não era nada da associação. Nós éramos um grupo de Facebook. Você lembra aqueles grupos que tinha no Facebook? Sim, faziam umas comunidades, participavam. Isso! Ainda tem hoje algumas comunidades. Tem, né? Pronto. E daí, eram
mulheres com, hoje em dia eu digo mulheres com problemas em comum. Porque todas tinham tido bebê, todas eram mãe há pouco tempo, todas tinham sido demitidas, de alguma forma, saído do trabalho. Eu, na verdade, não trabalhava de carteira assinada, né? Porque eu sempre fui ali artista e tal. E a gente com dificuldade de alinhar a vida profissional com a maternidade. Sim. Porque é muito difícil, Isso uniu né? vocês ali, naquele grupo. Isso. A gente só falava sobre isso. Era um lugar para descarregar, sabe? Para escrever lá e tal, e uma apoiando a outra. O nome do grupo era Mãe do Ano. Tem nada a ver com a associação. Mãe do Ano. Sendo que daí, Mariana também gosta muito dessa questão de internet, a gente pesquisando. Então, nós vimos que lá para o lado dos Estados Unidos, o pessoal fazia open house, que seria venda de garagem. Open house podia ser uma festa, mas também podia ser uma venda de garagem. Sim, sim. E daí, a gente pegou a casa dela lá no Bairro dos Estados, tirou todos os móveis. E na época eu já tinha a história lá do salão, tinha fechado o salão também. Uhum. E daí a gente foi e pegou cada cômodo, pegou todas as mulheres do grupo que moravam em João Pessoa, porque o grupo cresceu muito. Eu nem me lembro mais de sei quantos milhões de pessoas. O limite de quantidade de mulheres que podia ter no grupo tinha. Uhum. Aí depois o Facebook deixou entrar mais, mas na época era o limite. E era 2.000, não me lembro, depois foi crescendo para milhões e foi um negócio que estourou. Tipo, tem gente de todo canto. E daí a gente foi, cada uma pegou um cômodo de uma casa e fez como se fosse a sua lojinha. E um cômodo era só de brinquedo para botar as crianças. E tinha um brechó, era tanta coisa que tinha. Criaram um negócio, Isso. tipo que hoje, colaborativo. Feirinha criativa, menina. Olha. Feirinha criativa. Isso em que ano? E foi antes de a gente oficializar como associação, então eu acho que foi na época que eu estava na faculdade. Eu cursei marketing, né, em 2010. Uhum. Aí já tem mais Faz tempo. Já tem bem uns 20, bem uns 15 anos, digamos assim. Foi. Né? Por aí. Não existiam essas feirinhas que tem na rua, assim, que a gente vai lá, que é a feirinha criativa. Então a gente começou a fazer. Uma pessoa, o boca a boca é tudo. O boca a boca é tudo. Eu estudei marketing disso, marketing daquilo. Gente, o melhor é a experiência. É você experienciar uma coisa, dizer, Fanny, mulher, eu vi uma coisa, pelo amor de Deus, tu precisa ver, né? Então, foi isso que aconteceu. Uma pessoa que eu acho que era jornalista, que morava na Redondeza, viu aquela bagunça, aquele movimento, aquele barulho de gente, foi lá. E se eu não me engano, levou, é porque eu não lembro o nome dela, levou uma criança de colo. E daí, tipo, botou a criança lá e ficou meio, como que diz, nossa, que legal. E passou. A divulgar. Não, passou os tempos, quando vê, alguém liga pra gente, né? Ligou lá, foi lá na casa de Mariana e tal, disse, a gente queria fazer uma matéria com vocês. Menina, a gente, eita. Foi festa. Lá vai correr atrás de fazer banner. Vai dizer, não, vai botar um banner para aparecer atrás da matéria, não sei o quê. E aí, esses foram os primeiros passos da criação da associação, por causa disso. Foi, porque daí, até então a gente nem tinha noção, mas as perguntas da entrevista era como coletivo, foi quando a gente se entendeu como coletivo de mulheres, e a gente já foi, a nossa sorte é que nós somos pessoas que a gente pega rápido a história, né? Então, já durante a entrevista a gente foi, olha, um olhando para a outra, diz, olha aí a oportunidade e tal. Passou. Depois... Vocês começaram a se organizar. Apareceu uma feira, é a nossa maior feira, que a gente tem multissetorial aqui, né? Uhum. E daí, o organizador da feira viu essa matéria. Sim. Aí disse assim, rapaz, essa mulher tem potencial. Ele disse, vem cá, vocês são o quê? Vocês têm CNPJ? Aí eu tinha o meu, cada um tinha o seu, mas como coletivo, não. Eu nem sabia que existia isso. Tá, começou a dar ideia. Ele que deu muita ideia pra gente. Ele disse, caramba, vamos fazer lavagem sem entender nada. Eu fui a tesoureira. Mas tinha vontade, tinha garra, tinha aquela força de fazer. E aí deu certo. Deu certo, foi muita luta, estatuto, não sei o quê. Minha gente, eu pensava que era só ir ali e botar o CPF e sair o CNPJ, que o MEI é assim, é super fácil, né? Mas o de uma instituição, não. É outra história. Tinha que formar um corpo. E lá vai. Quem é que queria ter essa responsabilidade? Eu não tenho nada na cabeça, digo, eu vou na hora.
Então, a gente está conversando com a produtora cultural, presidenta da Associação das Mulheres Empreendedoras, Fanny Miranda. É hora do intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Até já! Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer, procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta. Um programa intimista, apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade, as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2. Aqui tem emenda cidadã. Aqui tem investimento nas instituições de saúde para melhorar o atendimento da população de João Pessoa. São mais de 25 milhões de reais em 3 anos. Aqui tem Câmara. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a produtora cultural e presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras, Fanny Miranda. Fanny, a gente já falou sobre a Anne, né, antes do intervalo, mas você também criou uma ONG, a Jampa Invisível. Fala um pouquinho o que significa, como é que funciona, o que é a ONG. Então, o Jampa Invisível iniciou especificamente com pessoas em situação de rua. Especificamente assim. E daí, o invisível, muita gente que não entende, né? Que não tem a empatia. Eu já ouvi muita brincadeira em relação ao nome. Ah, invisível porque ninguém, como que diz assim, não existe, ninguém vê. Eu digo, realmente, é porque ninguém vê. Quando você passa ali no centro da cidade, você quase que passa por cima de quem está deitado no chão. Justamente, são as pessoas invisibilizadas pela sociedade. Né? Então, é Jampa Invisível por isso, é a cidade que ninguém vê, eu sempre digo. E daí a gente começou com pessoas em situação de rua. Na verdade, eu sempre tive esse envolvimento, sabe? Mas chegou um dia que um colega, os Invisíveis se tornou um coletivo, então tem no Brasil todo, tem o SP Invisível, Salvador Invisível, tem vários. E esse meu colega André, que é lá de São Paulo, ele disse, Fanny, por que tu não bota, ia ser JPA, porque sempre é a sigla mesmo da cidade, JPA Invisível, não sei o quê. Aí eu disse, rapaz, né, fiquei meio assim. Achou estranho? Eu acho que eu digo, rapaz, Jampa é o apelido da cidade, é Jampa Invisível. Mas eu não tinha o pensamento de ser uma instituição e tal. Mas é o que? Um brechó? O que é? É uma instituição. Aí dentro nós temos o Bazar Invisível, que é o negócio social do Jampa, né? Para poder ter um dinheirinho para fazer alguma coisa. Então, nós, inicialmente, nós nos juntamos com outras instituições, com outros parceiros, pessoal da Pastoral de Rua. E na pandemia foi que realmente foi um momento que todo mundo tinha medo de sair de casa, né? Então, eu trabalho com um projeto social, mas eu não quero pegar Covid e morrer, né? Então, ninguém saía, só que eu nem pensei nisso. É isso que eu digo, eu nunca penso direito nas coisas que eu vou fazer, eu vou fazendo.
É como uma missão, né? Que você vai simplesmente executando. E a gente se uniu e daí tinha a questão do almoço nos domingos. Todo domingo tinha almoço, as quentinhas que a gente distribuía. E daí nasceu o negócio social. E daí a gente também, na rua ainda. O Jump Invisível, ele apoia essas pessoas em vulnerabilidade social, de ruas, pessoas de rua. Só que daí as pessoas, já teve algumas que foram, a gente botava para casa de acolhida, é um processo. Entendi. Se quer sair da rua, se quiser a gente ajuda. Entendi. Mesmo sem nada. Mas a gente tem o acesso, né? Tem os órgãos públicos. Então a gente ia, levava para casa de acolhida. Da casa de acolhida, a pessoa já começou a se organizar, já conseguiu um emprego, porque tem um comprovante de residência. É todo um processo de coisas simples que só a gente orientar e a pessoa quiser seguir. Para dar visibilidade dela, sair da invisibilidade. Isso. O que levou ao seu trabalho, a sua atuação, a ultrapassar fronteiras no Brasil? Porque a gente vê que esse ano você foi certificada por uma organização internacional como liderança criativa, não é? O que é que levou isso? O que foi que fez? Você trabalha com mulheres empreendedoras, ligada à ONG Jump Invisível, também a essa associação que fomenta essas oportunidades para as mulheres. Mas o que foi que te alçou assim, para dar essa visibilidade ao seu trabalho? Olha só, eu acho que foi uma pergunta capciosa, nunca pensei sobre isso. Eu acredito que a junção de todo esse trabalho, porque a gente faz as coisas, vai fazendo, eu vou fazendo sem muito planejamento, que eu digo planejamento de visibilidade, assim. Você não é esse o seu objetivo? Não é esse propósito. Porém, eu fui, a primeira vez como artista que eu saí de João Pessoa, eu fui para Goiânia, fui convidada para uma Bienal de Tipografia Latino-Americana. Nossa, que negócio grandioso, né? Então, eles fizeram uma pesquisa, o pessoal do observatório, que dentro do Nordeste inteiro só tinha uma calígrafa. Então, já me deu uma ascensãozinha, dizer, opa, Fanny existe. E daí, outras coisas que foram acontecendo, aconteceu que a PUC-Rio entrou em contato comigo. Um ano depois do lockdown, que ainda estava ali, voltando as coisas, todo mundo de máscara e tal. E eles entraram em contato comigo, dizendo, olha, aí o Observatório do Rio, isso aí também. Não, porque a gente fez uma pesquisa, não sei o que, e você foi a pessoa que mais, a questão do social. Aí faço parte do museu da pessoa. Tipo assim, só chegava a informação para mim. Eu digo, nossa, que interessante. E eu acredito que essa junção de informações, em algum momento, eles tiveram acesso. E digo, opa, essa menina aqui, eu imagino isso. Que daí entraram em contato comigo o ano passado, ano retrasado. Eu tô perdidinha, foi esse ano. Foi esse ano. Foi. Aí entraram em contato o ano passado. Fanny, olha, a gente tem o World Creativity Day e tal, que é o World Creativity Organization, não sei o que é uma organização mundial sobre criatividade. E eles aí me explicaram realmente que da questão da criatividade, não tanto na minha vida artística, mas nos outros trabalhos que eu desenvolvia, que tipo assim, nossa, você criou um negócio super simples e deu certo e tal. E daí me convidaram para, a partir de então, ser a liderança da criatividade na Paraíba. E eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Aí eu sempre digo, gente, eu tenho nada na cabeça, eu vou aceitar. Aí aceitei. Recentemente você também foi convidada esteve na Amazônia, né, junto a outros influenciadores digitais e artistas, para uma vivência. Fala um pouco sobre o que foi essa vivência, né, como foi que te acharam aqui, te pescaram e te levaram lá para a Amazônia. Eu digo sempre que o universo nunca falha, nunca falha. Assim, essa é a memória, meu olhinho já fica brilhante. Porque essa é a experiência mais forte que eu já vi na minha vida. E assim, não sei, não tenho certeza se outra coisa vai superar. Porque é muito forte, é muito forte. E assim, eu fui, foram as 70 pessoas de maior influência social, né, do Brasil. E daí, primeiro, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia, estava lá vivendo minha vida. E daí tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, que é minha influência,
que é Camila Camilo, que ela faz parte da ONU, uma mulher preta, que veio da periferia de São Paulo, não sei o quê. Eu comecei, sabe aquelas coisas do Instagram que vai passando e você lê uma coisa interessante? Eu fui lá na página dela, nossa, essa mulher é do caramba, vou seguir. Comecei a seguir, comecei, nossa, caramba, que lindo, que massa. Só admirando ali, é tipo assim, sabe, Xuxa, que você sabe que nunca vai ter acesso? Na minha cabeça era tipo isso, passou. E daí, um belo dia, o Universo Não Falha Nunca, em março, agora, no mês da mulher, ela... Eu vi que ela veio dar uma palestra de João Pessoa. Isso. Ela veio dar uma palestra pelo Sebrae. Tu acredita? Eu digo, é o quê? Camila vai vir pra cá. Aí acabou que eu não fui, porque eu tinha vindo do Peru, que eu fui convidada para uma coisa lá no Peru, no mês da mulher e tal, como artista, né? E ativista. Aí, quando eu voltei, eu já tinha um trabalho do Jump Invisível para fazer lá no Aratu, que era um grafite e tal. E aí era justamente no mesmo dia, caramba, eu vou perder esse encontro com essa mulher, pelo amor de Deus, essa foto, né? Vou perder essa foto para postar, tipo. E daí ela foi lá, quando terminou a palestra dela, que era para mulheres empreendedoras, ela disse, não, aqui tem uma associação de mulheres, quem é a pessoa que está à frente e tal? Aí uma pessoa da plateia disse, não, é porque ela é envolvida com várias coisas, acho que a pessoa falou como que teve assim, tá lá no meio toda suja de tinta, né? Tá lá envolvida e tal. E aí uma amiga minha, que é Camila também, eu digo as Camilas da minha vida. Camila disse, não, ó, ela tem um trabalho social. Ela explicou isso. Ela tá lá no Aratu. Aí ela disse, pois a gente vai pegar um Uber e vai lá. Ela foi bater lá onde eu tava, eu descalça. Do nada. Eu descalça, toda assanhada, suja Nem de imaginava. tinta, suja de areia, porque lá não tem, o chão é areia, pintando uma parede. E tipo assim, chegou lá, foi uma coisa. Eu comecei a chorar quando eu vi a cara da mulher. O que essa mulher tá fazendo aqui? Daí ela já começou a falar várias coisas. Ela, nossa, o que você faz é transformação ambiental, isso é transformação de vida, você está dando saúde para essas pessoas. Eu fiquei, como é que eu estou dando saúde para esse povo que eu só tô... Mas o que acontece? O trabalho que a gente fez nesse dia, passou 6 meses, a culminância foi esse dia. Então a gente mandou tirar lixo, limpou a Tem uma comunidade. consciência social envolvida com a arte, né? Só que eu nem tinha noção dessa questão de saúde. Aí, a partir daí, ela te convidou para essa experiência na Amazônia. Isso. E daí ela, nossa, aí começou a pesquisar minha vida todinha, viu essas histórias todinhas que eu já fiz e me convidou. Aí eu fiquei, caramba, vou me embora. Né? Se eu pagasse com meu dinheiro, eu ia. E lá vocês interagiram com vários empreendedores, com várias influências, né? Foram quantos dias lá? Foram 7 dias dentro do território Puianaua, território mesmo, uma aldeia indígena. Porque tinha gente que dizia, tu vai pro território, depois tu vai dormir no hotel. Não, a gente estava lá na maloca dormindo de rede. Tava chique ainda que a gente estava dormindo de rede, um lugar bem legal. E interagindo e conhecendo a cultura, realmente para a gente sentir a natureza de verdade, sabe? Então foi sensacional, transformação de vida, todos os rituais que eu participei lá. Fanny, a gente agradece a sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. Foi muito bom conversar com você, conhecer da sua história, presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba. E deixa só um espaço aí rapidinho para você falar para essas mulheres, né, como elas podem transformar a vida delas, assim, em linhas gerais, como é que elas podem se entender quanto empreendedoras, quanto mulheres fortes. Então, eu acredito muito na força do coletivo. Eu acredito muito que... Eu sempre gosto de dizer, vamos fazer amizade com pessoas que têm propósito. Fala comigo lá no Instagram da AME, eu adoro fazer amizade, sabe? Porque, tipo, eu vejo Michele, uma mulher linda dessa tal. Eu quero ser amiga de Michele. Então, ganhei um biscoito. Né? Mas é isso. A gente vê uma pessoa que tá ali batalhando, que tá vencendo. Eu tenho uma amiga muito que fala essa palavra. Vamos vencer junta. Você vê uma pessoa que ela quer vencer junta, vou lá, eu quero vencer junto com você. Ser transparente, né? Querer. Então, assim, estamos passando por momentos difíceis. O casamento, falta de dinheiro. Mas vamos lá. Eu sei, a palavra é rede de apoio, né? Rede de apoio. Não tenho mãe, não tenho pai. Não, mas você tem uma vizinha, você tem uma amiga. E eu sempre vou pelo lado... Tem o WhatsApp, passo o dia todinho vendo vídeo lá no... Vamos parar um minutinho aí. Vou aqui me inspirar nessa mulher e vou conversar com ela, pedir dicas. Não custa nada. Eu acho que a rede de apoio realmente é o que pode fazer
com que a mulher abra os olhos, aprenda de pouquinho. Caramba, Michele me falou uma coisa, eu aprendi com isso. Então a gente vai aprendendo com cada pessoa e forma essa rede de apoio e segue. Obrigada, o Câmara Aberta fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto para você. Até lá!